Mensagem do céu. Complexo, um estudo de revelação, e todo estudo de revelação é uma coisa complicada se você não tiver quem te revele, vai ser difícil de você compreender mesmo, mas eu preciso contar para vocês acerca da parábola dos trabalhadores da vinha, não é? Todo judeu gosta muito de parábolas, viu, queridos? E Yeshua não é diferente como judeu. Então, muitas pessoas pensam, mas as parábolas, tal. Queridos, a parábola faz parte da cultura judaica. Você vai ver ela permeando, não é? Ezequiel, você vai ver ela permeando tantos profetas que a sua própria vida se tornou uma parábola. Então, isso faz parte de tudo aquilo que o Eterno tem ensinado o nosso povo a ser, não é? Então, eu queria falar um pouquinho com você acerca dessa parábola especial que está em Matitiahu, não é? Mateus 20. E preste atenção, porque aqui há muita revelação que está dentro das Escrituras. Só as Escrituras elucidam, explicam, aplicam as Escrituras. Vamos lá. Porque o reino do céu é semelhante ao dono de uma casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos direi o que for, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou os que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a minha vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. E ao chegarem os primeiros, então pensaram que receberiam mais. Porém, também este receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga, o calor do dia todo. Mas o proprietário, respondendo, disse a eles: Amigo, eu não fiz injustiça. Não combinei com você de lhe pagar 1 denário? Toma o que é teu e vai em Shalom, porque eu quero dar a esse último tanto quanto eu dei a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o dinheiro que é meu? Ou será que são maus os seus olhos porque eu sou bom? E assim os últimos serão os primeiros, e muitos dos primeiros serão os últimos. Uma parábola que não tem como você compreender se você não compreender algumas coisas importantíssimas acerca dos horários que são tratados aqui, queridos. E aí nós vamos entrar no problema da falta do entendimento, não é? A falta do entendimento que a maior parte das pessoas tem. Elas não sabem que existiu o sacrifício da hora 9ª, não sabem que existiu o sacrifício da hora 3ª, ou seja, 9 da manhã às 3 da tarde, não sabem acerca do serviço do meio-dia, não sabem acerca de muita coisa que está claramente escrito nas Escrituras. E eu não vou trazer todos os textos, do contrário eu teria que passar aqui com você o dia inteiro, não é? Queridos, eu quero trazer a vocês que isto tem tudo a ver com o que iria acontecer com ele, mas marca os tempos também dos trabalhadores da vinha, não é? Então, se você for compreender, olha só, Marcos 15:25, era a hora 3ª quando emadeiraram. Então, muito provavelmente, ele saiu para caminhar até fora da cidade, provavelmente na hora 0, ou seja, por volta das 6 da manhã, que é o horário que os trabalhadores eram contratados. Os primeiros trabalhadores foram contratados por volta das 6 horas da manhã, ao amanhecer. Na hora 0, não é? A 3ª hora, que é o horário que o nosso Senhor foi emadeirado, seria a 2ª contratação, não é? Depois nós vamos ver que na hora 6ª, que seria o meio-dia, se você vê também Marcos 15:33 em diante, chegada a hora 6ª, houve trevas.
sobre toda a terra até a hora nona. Em outro texto vai dizer por volta da hora sexta, ou seja, um pouco antes da hora sexta, como está escrito aí, não é? No texto de uma maneira bastante clara, marcando os horários precisos, e Yeshua sabia exatamente o que iria acontecer com ele, com uma antecedência e com uma multidão de detalhes que eu e você não temos mesmo como ter esse tipo de relacionamento com o Pai sem intimidade, meus queridos, sem intimidade. Nós precisamos ter a intimidade do Eterno, são para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, não é? É o que eu digo para você. Você não pode se aproximar do Eterno, mas o Eterno pode se aproximar de você. Você não pode subir ao Santo dos Santos, mas o Eterno pode vir com a sua Shekinah sobre a sua vida, não é? Então, olha só, que é importante você conhecer Marcos 15, 33, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e clamou então Yeshua, não é? Ele vai clamar aqui, não é? Então é importante você compreender essas questões, algumas delas tão claramente faladas em Deuteronômio 16:4, fermento não se achará contigo por 7 dias e em todo o teu território também da carne, e que sacrificares à tarde no primeiro dia. Então tinha um horário para o sacrifício, queridos, um horário para a morte, e esse horário para a morte era às 3 horas da tarde, embora nós tivéssemos também o sacrifício da manhã às 9 horas, não é? O que eu quero tratar acerca dos trabalhadores da vinha, que é o tema, eu não quero tratar com você acerca do que receberam, acerca da ingratidão, da injustiça, mas o que o texto revela para nós, o nosso tempo, o tempo que nós estamos situados, não é? E as frases que Yeshua falou um pouco antes da morte dele, foram 7 frases, não é? E eu quero tratar delas com você, não é? Os primeiros trabalhadores são os trabalhadores das 6 da manhã. É o momento que o nosso Senhor, já todo machucado, todo ferido, humilhado, vai ter que arrastar um madeiro, não é? Vai ter que arrastar um madeiro perante a presença de tantas pessoas, não é? Os primeiros trabalhadores são os patriarcas, não é? Eles se associaram ao Messias antes do sacrifício, não é? Eles morreram acreditando que viria o Messias, não é? Olha só, meu querido e minha querida, nosso pai Yaakov, ele tinha somente 70 pessoas com ele, queridos, não é? Imagine 3 gerações de patriarca, Yitzhak, Yaakov e Avraham. Nós temos 3 gerações de patriarcas com 70 pessoas apenas. 70 pessoas que vão na direção do Egito. Claro que lá tinha Yosef, a esposa, mais 2 filhos, não é? Mas tinha 70 pessoas juntamente com esse patriarca. Em 3 gerações de vidas, somente 70 pessoas tinham conhecimento da verdade. Isso é muito sério. 3 gerações de pessoas e um número tão pequeno. Porém, nós não temos de olhar para números, queridos, não é? O Ministério Som do Céu, vamos dizer em número, é insignificante, não é? Se for comparar que hoje tudo é numérico. Queridos, eu prefiro um pequeno grupo com qualidade de vida, qualidade diante do Eterno, um pequeno grupo de pessoas cheias, do que um número enorme de pessoas vazias ao meu redor. Eu sempre vou primar pela qualidade. Jamais eu vou primar pela quantidade. E assim são as raízes. As raízes não são muitas, meus queridos, não é? Se você for olhar para uma árvore, ela tem muitos galhos, mas o número de raízes sempre muito inferior ao tamanho do galho que essa árvore tem, não é? E essas raízes são profundas, são elas que vão segurar toda essa estrutura, não é? E ao mesmo tempo, toda a obra de Yeshua começou com 11 pessoas, queridos, não é? 11 pessoas que ele conclamou, tinha o 12º que morreu, não é? Mas assim, 11 pessoas foram a estrutura da raiz de tudo que hoje nós podemos ver. São os que carregam o madeiro com ele, queridos, é esses aí que vai carregar o madeiro com ele. Mas não viram sacrifício, somente pela fé, não é? Em Yohanan 8,56 diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se de ver o meu dia, regozijou-se, não é? Ou seja, morreu na esperança de que o Messias viria, não é? E aqui também é a frase de que Yeshua vai dizer, a primeira frase dele em Lucas 23, 34, Lucas 23, 34,
Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então esse grupo de pessoas até a vinda do Messias, não é? São pessoas que nós vemos ali em Juízes, cada um fazia o que achava mais reto, não é? São pessoas que não vão compreender, era um mistério, é o mistério da salvação que estava oculto e que hoje continua oculto de tantos, não é? Esse mistério que está envolvido a vida de Yeshua, não é, meu querido e minha querida? Os trabalhadores da hora nona são os profetas, queridos, não é? Eles marcam o momento onde Yeshua já está sendo emadeirado, não é? Ele está sendo emadeirado ali às 9 horas da manhã, não é? Onde a revelação clara do sacrifício ocorreu, para o qual todos os profetas apontaram. Esse tempo abrange de Moshe a Yohanan, o imersor, não é? Anunciaram um sacrifício que era eminente e necessário, e a pregação desse período é o arrependimento. Enquanto os pregadores do primeiro dia o Messias virá, esses da hora nona, da hora que ele madeirado, não é? A hora do primeiro sacrifício, eles vão dizer: arrependam-se, 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 não é? Por volta da hora nona, Yeshua clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, não é? Esses são os pregadores que vão dizer: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que eu estou sozinho aqui, não é? Nós vamos ver Ishaiahu sendo cerrado ao meio, nós vamos ver os profetas todos sendo mortos, não é? Yeshua clama: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Esse é o momento do profeta, como nós vemos em Emiarro, Jeremias dizendo: meu Deus, tu me enganaste, eu fui enganado, não é? Esse clamor de Yeshua ali no madeiro é o mesmo clamor desse período, o período da vivência desses profetas, que não foi simples, queridos, não é simples mesmo, nem nós pensarmos o que esses profetas viveram, não é? Os trabalhadores do meio-dia, por volta do meio-dia, um pouco antes do meio-dia, a terra fica em trevas, e essa treva, não é, que nosso Senhor já está no madeiro, não é? São as pessoas que iniciaram a trabalhar logo após a vinda do Messias, ou seja, enfrentaram as trevas da perseguição, da Inquisição, provaram as dores da morte dele, provaram o sacrifício pessoal em nome dele, não é? E são as pessoas da frase dele para elas, que é aquela frase maravilhosa que ele diz para aquele que está ao lado dele, um grande terrorista contra o Império Romano, e ele diz o seguinte: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Isso está em Lucas 23:43. Esse é o povo das arenas, esse é o povo onde nasceu o futebol, com a cabeça de messiânicos rodando no Coliseu Romano, não é? É esse povo. Também é o momento de colocar junto quem é para estar junto. É o momento de separar aqueles que são e aqueles que não são. Muitos momentos nas Escrituras vai dizer: olha, eles saíram do nosso meio porque eles não eram do nosso. Se fosse do nosso meio, ficariam conosco, não é? Esse é o momento onde ele vai dizer: mulher, eis aí o teu filho. E Yohanan, cuida dessa mulher como se ela fosse a tua mãe. Esse é o momento onde ele vai agrupar aqueles que têm de estar juntos. Quem é para ficar ao lado de quem? Não é? É o momento de nós aprendermos ali, e também em João 19:26, Yohanan, não é? Dizendo para nossas vidas de um modo bastante pessoal: eu estou com quem é para estar, eu estou onde é para estar, eu estou no momento certo aqui, não é? Eu estou do modo certo exercendo a minha vida na terra dos viventes. E a nossa oração quadrangular, queridos, uma oração que nós devemos estar onde é para estar, com quem, quando e de que modo. Isso tem de ser uma intercessão contínua dos nossos corações. Os trabalhadores da 3 da tarde, que é o maior sacrifício, é o sacrifício da morte, precisamente nesse momento, não é? É um povo que lida com o contexto do abandono, queridos. Vai marcar pessoas que simplesmente se sentiram como se nosso Senhor não está mais conosco, não é? Esse povo somos nós hoje, queridos. Esse povo representa a nossa geração, não é? Um povo que é constantemente questionado: cadê o teu rei? Onde é que está o teu Salvador?
Onde é que está esse Messias que você falou? Há 2000 anos você já vem enchendo a linguiça, como falam, não é, queridos? Que ele vai voltar. Aliás, linguiça nem é cachê, não é, amados? Não é? Mas olha só, meu querido e minha querida, esse povo é o povo do questionamento. E aí, cadê tua esperança? Não é? Onde está a tua esperança? Aonde está a tua esperança nesse momento, não é? Esse é o povo que diz, eu estou morrendo de sede. É uma das frases de Yeshua em Yohanan 19:28, eu tenho sede. Esse povo é um povo que tem sede do eterno. É um povo que não se contenta mais com as historinhas da Babilônia. É um povo que está acordando, que não quer mais guardar datas pagãs, que aprenderam que existem festas do Eterno, aprenderam que existe um modo de se referir a Ele, de servi-lo, que o Eterno não é compromissado a perdoar pecados comissionados. É um povo que diz não ao adultério, é um povo que diz não à mentira, é um povo que diz não a lachon hará, de falar mal da vida dos outros, não é? É um povo diferenciado, é um povo que diz, Pai, eu tenho sede. Eu tenho sede, eu tenho sede. Esse é o momento que o Eterno colocou para a gente. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Nós seremos consolados, queridos. Nós somos o povo que tem sede. Essa é a geração da sede. A sede que o Eterno tem fomentado na vida das pessoas, despertando em relação ao paganismo, despertando em relação a esse sistema maligno, não é? Despertando as pessoas que dizem que são tão santas, que esquecem que usam uma moeda que traz ali Perséfones. Todos carregam deuses no bolso, querido meu, querida minha. Ali a grande Diana dos Efésios, ali exemplificada, todas esses caracteres que tem vindo como deuses, e que você sim tem deuses, claro que tem. Se você tem qualquer nota no seu bolso, você traz consigo a imagem de um deus. Perséfones, a grande Diana dos Efésios, Semíramis, você traz com você o resgate na vida de Mamon, não é? Esse deus que induz, seduz, separa pessoas, faz com que pessoas se matem, se destruam por meio de uma mentira, uma falácia que todos acreditaram. Não é? E nós temos os últimos, não é? Nós temos os últimos da 17 horas, não é? Com certeza, para o meu coração, não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que Yeshua foi tirado do madeiro e colocado ali na sepultura, não é? Às 17 horas, faltando uma hora para o período que começaria o dia, como o judeu entende o dia começando quando aparece a primeira estrela no céu, não é? Então, por isso esse povo desse tempo, não é? Eles vivem como se tivessem apenas uma hora de vida. E nós podemos vir a fazer parte desse povo também, querido, se nós vivermos, não é? É um período de grande tribulação, é um período terrível que virá sobre toda a terra. Esse tempo virá, profetizado e também hoje cientificamente comprovado. Aliás, todos aqueles que estão lidando com a falta de água aqui em São Paulo já perceberam quantas coisas mudou, não é? Quantas coisas mudaram, na verdade, aqui conosco, não é? Olha só, nesse horário, é o horário que tem uma hora apenas para trabalhar, não é? A vida deles vai ser pregada até a morte, queridos, não é? Com doação da sua própria vida. Provavelmente muitos serão mártires. Nós ouvimos em Mateus 25:6, mas à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo saiu ao seu encontro. É como se nós estivéssemos falando de pregadores da 10ª hora, né? Da 11ª hora, que terão muito pouco tempo, não é? E nós vemos isso acontecendo em vários momentos das Escrituras, quando diz que o próprio Anti-Mashiach fará um pacto com as nações, e esse pacto durará apenas uma hora, ou seja, durará exatamente o período de tempo desses trabalhadores finais da vinha. Pessoas que também aceitarão Yeshua no tempo de uma grande tribulação, da hora 1/10. E aqui, que relata-se como 5 da tarde, como uma aplicação real, que tendo apenas uma hora. E essa frase é a frase que o nosso Senhor diz de uma maneira tão clara: está consumado. Está consumado, não é? São o povo do horário aonde tudo já foi feito, tudo já foi redigido, tudo já foi trabalhado, tudo já foi
o povo que continua ouvindo o que o nosso Senhor falou às 3 da tarde. Tudo foi feito por nós. Nós temos consciência plena. Nós temos consciência plena dos primeiros trabalhadores, nós temos consciência plena dos trabalhadores das 9 da manhã, nós temos consciência plena dos trabalhadores do meio-dia, nós temos consciência plena dos trabalhadores das 3 da tarde, e nós sabemos que tudo que recebemos é um legado deles, e nós somos gratos, ainda que eles não nos conheçam, ainda que eles olhem para nós e falem, como é que pode essa gente aí, que nem passou nada do que nós passamos, vão receber o mesmo que nós, o mesmo prêmio que nós, não é? Mas nós somos extremamente gratos por cada um dos trabalhadores que vieram na vinha antes de nós, não é? E nós precisamos saber que a frase final, que é deixada para nós, e desde que nosso Senhor veio aqui, nós temos essa frase, Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, minha ruach. Eu desejo de todo o coração, meu querido e minha querida, eu sei que é um texto que você vai ter que debulhar, se você quiser compreender, você vai ter que ler e reler, você vai ter de pegar e pedir muita direção para o Pai, para você compreender esses 5 períodos tão eminentes da vida, da história do reino dos céus na terra dos viventes, como começou e até onde ele vai. Nós temos ainda um milênio, não é? E nós sabemos que após o milênio, não vai sobreexistir essa terra, nem nada nela. Haverão novos céus e nova terra. Que você possa ter a compreensão dos tempos que existem e o tempo onde nós estamos marcando hoje, dentro desse cronograma do Eterno, num relógio que procede somente dele. Eu espero que você tenha no seu coração a grandeza, a compreensão daquilo que ele fez por você. E que momento hoje você se situa na história do Reino dos Céus?